Olá pessoal do canal do programa Fonte de Fé, estamos então iniciando mais um podcast aqui para você, especialmente para você. Hoje nós estamos aí com uma pessoa muito especial que vem aqui dar o seu testemunho de vida e nos trazer esta graça muito grande. Como é importante escutar o testemunho das pessoas, nos edifica muito. Então vou deixar já primeiramente aqui que ele se apresente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é uma honra participar aqui com vocês, né, desse apostolado que vocês têm tão bonito, né, de incentivar as pessoas à oração do terço mariano, o terço da misericórdia, com o programa de rádio, né, levando a palavra de Deus para as pessoas, né, e tantas outras coisas que vocês já fizeram e fazem aí por Deus, em nome de Deus, né. Então, para mim é uma honra. Meu nome é Marcos Vieira, né? Eu sou aqui de Piraberaba, já moro há 4 anos mais ou menos em Piraberaba, desde 2021. Sou casado com a Elisier, minha esposa, tenho 3 filhos, tenho um no céu, então eu digo que tenho 4 filhos na verdade, né? Minha esposa teve uma perda natural, né? Bem no início da gestação. Sim. Então eu sempre falo que tenho 4 filhos, né? Tenho a Alice, o Miguel e agora o mais novinho que é o Matias, está com 2 meses. Então, né, sempre juntos, né, nessa caminhada também desde pequenininhos ainda. Muito bom, né? A família é muito importante, né? Na família grande assim, né, Nathalie? Que graça, né? A Nathalie também está acompanhando com nós aqui o nosso podcast, está rezando, está na intercessão ali, né? Então espero aí que você também acompanhe aqui, já vai deixando seu like, vai deixando seu comentário aqui embaixo, tá? E nós vamos aí caminhando juntos aqui com a graça de Deus e a intercessão da nossa Mãe Santíssima que sempre está aqui conosco, né? Então, Marcos, aí você conta um pouquinho para nós aí como é que foi a sua infância e você é natural da onde, família de quantas pessoas e assim por diante, só para nós ter uma ideia assim da... Sim. Então, de Joinville mesmo, nasci em Joinville, mas como muita gente aqui, meus pais vieram de fora, né? Na verdade, meu pai veio de Itajaí, né? E a minha mãe é joinvilense, mas a família, por parte de pai lá do interior de Camboriú e a minha avó de São Francisco, aqui da Vila da Glória, né? Sim. A família do meu pai veio de Itajaí nos anos 60, ali por causa da Tupi, né? A Tupi estava contratando bastante, né? Então ele veio com 11 filhos. Tem uma história interessante, né? Ele veio com 11 filhos e desses 11, 2 já tinham falecido, né? Então, mas depois ele adotou mais 2, né? Que eram sobrinhos, porque o irmão dele tinha falecido. O irmão e a cunhada, no caso, um acidente. Então ele acabou, cada irmão adotou o sobrinho, né? Sim. E então meu avô adotou a mais velha e o mais novinho, que era o bebê. Então ela, como a mais velha já cuidava do bebezinho, então ele adotou os 2. Os outros irmãos foram para outros tios, né? Então ele perdeu 2 filhos, né? Mas ganhou mais 2 depois, né? São coisas da Divina Providência, né? Deus tem os planos dele. Ele é uma família tão grande ainda colheu mais 2. Exatamente. Então, isso quando eu via essas histórias quando eu era pequeno, eu não processava muito bem isso, né? Hoje eu vejo que foi a fé, né? A fé que eles tinham, a fé católica, né? Que deu a força para eles superar a perda dos filhos, né? E também absorver mais 2. O meu avô, ele era faxineiro da Tupi, quando ele veio para cá, né? Então lá em Itajaí, lá as condições não eram muito boas também. Então ele veio para cá, os filhos já foram trabalhando na Tupi também, sim, meu pai e tal. Então, e assim, nunca teve carro, né? Foi aquela vida simples, né? De igreja, de trabalho e família, né? Que é o que a gente precisa, né? Às vezes a gente quer muitas boa, coisas, né? e a gente esquece do essencial, né? Muita gente esquece do essencial, né? Foca em outras coisas externas e acaba deixando o essencial para trás, né? Então ele veio para cá com a família toda, lá para Boa Vista, próximo da Tupi. Então, a família toda foi ficando pelo Boa Vista, foram casando, os filhos e tal, o pessoal do Boa Vista mesmo.
A minha mãe, então, nasceu lá hoje é Saguaçu, ali, né, na região do Saguaçu. Meu avô era marceneiro e a minha avó veio de São Francisco, da Vila da Glória. Ela até falava que ela veio para poder casar aqui, porque lá é tudo parente, né? Vila da Glória Pois é. é pequeno, né? Sim. Então ela só tinha primo, então ela veio para Joinville e falava, vai vir para casar, né? Já que ela não ia seguir a vida religiosa. Então até ela faleceu agora, num dia depois de meu filho mais novo agora ter nascido. Meu filho nasceu no dia 9 e ela faleceu no dia 10. E como que era assim para teu pai e tua mãe conduzir todas essas crianças jovens ali como é que era a religiosidade naquele tempo de vocês lá? Então, assim, na verdade, o meu avô católico, a minha avó também, isso eu fui buscando informações, né? E então, desde o meu bisavô, as fotos que a gente tem dele e da minha bisavó, por parte de pai, já tinha foto com um crucifixo. A única foto, acho que a gente tem dela, assim, né? Antigamente era difícil, né? Ter foto, essas coisas, né? Ainda mais pessoal mais pobre, assim. Então, e o meu avô, ele era católico, e ia na igreja, ajudava na igreja. Ele ajudava a montar o pinheirinho de Natal, lá, o presépio, lá na Imaculada, no Boa Vista, né? Eu até tenho uma foto eu pequenininho lá, ajudando ele lá. Né, aquela coisa, ia buscar barba de velho, né, essa questão toda. Fazia assim, muito né? na época. E aí o meu avô, ele fazia aniversário dia 24 de dezembro. Então 11 filhos, a família grande. Então todo Natal era o aniversário dele, então juntava a família toda, né, os filhos dele, os netos, sobrinhos, a família grande. Então sempre tinha aquela coisa, cantar ali, fazer uma oração ali antes da ceia ali, né? E fazer cantar uma música, geralmente era do Padre Zezinho, né? A família, né? Que todo mundo sabia. Mas assim, eu tive minhas tias, algumas elas tentaram uma vida religiosa até, não viram que não era a vocação delas. Mas eu tenho duas primas que são freiras, né? Eu não lembro agora qual é a ordem, a congregação delas. Mas uma está nos Estados Unidos e a outra, né, ela viaja por aí tudo. E uma outra está no Brasil. Então, e por parte da minha mãe, o meu avô ele era muito devoto mariano, ele participava muito na igreja, assim, ajudava. Ele até, na época, no Saguaçu não tinha a São Francisco de Assis ali, e eles participavam no Santo Antônio, né? Então ele ajudou lá, ajudou na construção desse prédio, dessa igreja que tem hoje, né? E a minha avó também, com oração do terço, né? Eu sempre via o terço lá na casa dela, pendurado. Ela assistia esses programas mais religiosos. Então, isso estava assim, no nosso meio, mas de uma maneira não, como é que eu vou dizer, não era muito clara para mim como uma criança. Eu estava naquele meio, né? Mas para mim era coisa normal, assim, né? Não era algo assim que como eu vejo hoje, né? Daquela necessidade. A gente fazia criança, né? Claro, para os adultos tinha já essa necessidade e tal, mas como criança mas isso foi pegando na gente, né? Eu fui absorvendo isso e que onde foi mais para frente que me ajudou, né? Mas então essa coisa da família eu absorvi tudo isso por osmose, né? Assim, é um exemplo, né, que você vê ali, né, a sua família caminhando naquela espiritualidade e você, querendo ou não, aquilo vai ficando plantado no teu coração. Exatamente. Né? Uma sementinha, né? Para mim era brincadeira, era divertido ir lá ajudar meu avô, fazer o presépio, né? A gente brincava com os primos, estavam participando, então, mas isso foi entrando na gente, né? Então acho que foi muito importante essa base, né? Por mais que a gente não entendia muito bem aquilo, né? Mas aquilo foi sendo absorvido, né? Então é para a gente ver como a gente pode influenciar o outro, né? E principalmente as crianças, como elas absorvem, né? Sim. E aí isso acontecia tudo aqui na Santo Antônio? O meu avô era na Imaculada, lá no Boa Vista, né? O meu avô por parte de pai e o meu avô por parte de mãe aqui no Santo Antônio. Mas ele morreu, eu tinha 2 anos, o meu avô.
Então eu não conheço muito, tudo que eu conheço dele é sobre histórias que a minha mãe contou, meus tios, né, a minha avó contou, então mas assim, o povo antigamente parece que não gostava muito de falar, né? E foi tudo assim meio que forçando, como é que era o vô, o que acontecia? Esse tinha esse costume antigamente, a minha mãe também é mais ou menos nesse estilo, escondia muitas coisas, Exato. que as crianças não podiam saber disso, não podiam saber daquilo, né? Eu não sei por quê, Também não sei. mas o povo tinha esse costume, né, de Tinha. não falar muito, né? Eu não sei por quê. E aí o menino Marcos aí começou a despertar ali para a religiosidade, ali Então, eu fiz aonde e como começou ali a tua caminhada de catequese, isso. processo todo. A minha caminhada foi lá no Boa Vista mesmo, né, na Imaculada. Catequese, depois foi ao Crisma, né? Mas aquela coisa eu ia obrigado, pra falar a verdade, porque assim, a minha família tinha esses momentos de religiosidade em festas, em jantas da família, mas dentro do meu núcleo familiar, pai, mãe e minha irmã, eu tenho uma irmã, né? Não tinha essa religiosidade, assim, não tinha oração. Tinha uma Bíblia lá, eu lembro que tinha uma Bíblia bem grandona, assim, no armário, com outros livros, né? Sim. E a Bíblia estava lá, mas era um ótimo lugar para esconder dinheiro, porque ninguém ia mexer lá, né? Imagina. Então, assim, não tinha essa costume de oração, nada assim. A minha Terço, mãe, essas coisas? nada, terço em casa eu nunca rezei um terço, nunca rezamos terço. Talvez a minha mãe tivesse lá, mas ela também não. Ela tinha, assim, ela manteve, né, o lado católico dela, mas meu pai não tanto, assim, né. Então o meu contato com a igreja era casamento, batismo, né. Eu não ia para missa. Claro, no período ali da catequese, da crisma, a gente ia mais, né. Mas então eu fui crescendo como muita gente da minha geração, afastado da igreja, vendo a igreja como é coisa de velho, é coisa de, né, até não sei explicar, assim, era uma coisa assim, talvez quando eu ficar velho eu vou começar a ir na igreja, eu não fazia parte da minha vida, do meu dia a dia, né, bem diferente de hoje, né, e com meus filhos, né, mas não tinha nada, assim, então eu fiz aquele caminho que muito jovem faz e depois da crisma, né? Tchau. Tchau, igreja. Como é que é o sacramento do adeus, né? O sacramento do adeus, exatamente. Fiz a crisma, não vi a hora de... Até foi um tio meu que me deu a crisma. Aí a crisma eu já fiz lá no São Francisco de Assis, lá no Saguaçu. Era um tio meu que dava a crisma. E piquei a mula. Fiz a crisma e... não preciso disso, né? Sem ter nada a ver. Na verdade, eu não entendia, né? Não é querer botar culpa nos outros, a culpa é nossa, né? Mas Sim. eu acho que foi fraco a minha catequese, que tudo que eu aprendi, digamos assim, que foi agora na minha conversão, né? Claro, eu era imaturo, né? Então não dá para culpar os outros também, né? Mas eu digo isso porque praticamente todos da minha geração seguiram esse caminho. Muitos nem fizeram crisma, fizeram só catequese. Aí você pergunta para eles, meu pai não me levou. Não incentivava, em casa nós não tínhamos esse costume. Né? Eu acho engraçado que pulou uma geração, parece. Aquela geração ali até os anos 60, 70 dos meus avós, mantinham isso, né? Sim. E a geração depois, que foi a geração dos meus pais, eu vejo isso porque muitos amigos meus, eu vejo que isso pulou a geração. Quando eu pergunto para eles, mas o teu avô, tua avó? Não, minha avó rezava o terço, ia na igreja, mas meus pais não. E a gente tem essa época assim que a gente dá uma afastada boa, né, também, né? Exatamente, mas assim, eu acho que não tem a ver com fatores externos, né? Sim. Não é... muita gente fala assim, não, ele é jovem, vai se afastar, né? Só que é normal se afastar. Só que você vê, eu tenho amigos meus que, como eu falei, aquela base que eu tive me ajudou quando eu precisei, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas eu tive amigos que foram para as drogas, suicídio, aborto, divórcio, uma vida desregrada, entendeu? Da minha geração, pessoas do meu convívio, né?
Sim. E eu sou, assim, como é que eu posso dizer? Um dos poucos, assim, se não do meu círculo de amigos, assim, o único que foi para a igreja, né? Sim. E até as pessoas até olham assim a mudança, né? Sim. Eu também acho que vejo nessa época, 80, 90 ali, a época da juventude da gente, como eu não tinha esse meio de comunicação que nós temos hoje, eu tinha pouca referência, né? A gente teve aquela lacuna ali sem uma referência. Hoje não, você abre a internet, você vê um padre Paulo Ricardo, você vê um Frei Gilson, você vê um Instituto Resende, você tantos outros, né? E tem muita coisa. Tem né? muita coisa. E daí quando foi aquela volta do Marcos, assim, que acendeu uma luz, assim, não, eu preciso de Deus, e começou a voltar. Então, já que pode ir falando assim, meio do casamento junto, né? Exato, faz parte. Faz parte, né? Não tem como separar, né? Então, eu vejo como Deus, ele está sempre chamando a gente, né? Sim. Né? Então, enfim, eu me juntei com a minha esposa, né? Hoje, em 2025, a gente já está, então, desde 2006, já vai fazer 20 anos quase, já tem 18 anos juntos, de namoro, casamento, né? Uhum. Então, são 18 anos, né, juntos. E, então, eu não tinha uma vida religiosa, né? Apesar da minha mãe ter, né? Eu não tinha. Tinha aquelas brigas, e minha mãe vai para a missa. Ah, mãe, isso aí não quero, não preciso. Então, fui me afastando e, assim, como eu falei, amizades, você vai indo para caminhos, né, que... Não, assim, não tive uso de droga, nada, né, cheguei a ter contato, mas, assim, eu sempre tive um medo, né, assim, talvez por a minha base que eu tive, né, mas contato era só querer, né, droga e outras coisas, né, mais piores aí. Violência na noite, nas festas, escapamos de brigas, de que hoje poderia ter acontecido coisas piores. Né? Né? Aquela coisa da juventude, que a gente tem que sair para festa, bebida, que é uma coisa que vai sendo colocado, né? Não, você é homem, você tem que beber, você tem que, né, dirigir teu carro, ser rápido, fazer, né, aquela coisa que a gente fala que é coisa da juventude, mas não é bem assim, né? Sim. Eu acho interessante essa parte, que também passei por isso, é a hora que a gente está longe de Deus, mas Deus nunca está longe de nós, né? Mas que Deus naquele momento, ali, esses momentos, agora tem que cuidar dessa pessoa, que lá na frente tem... Sim, exato. Eu tenho situações até, coisas assim que envolvido com bebida, com festas, que hoje eu olho assim, nossa, foi Deus que estava ali, porque quantas pessoas que fizeram o mesmo que eu fiz estão mortas, né, hoje, ou enfim, foram para aqueles caminhos das drogas, do suicídio, né? Então Deus tinha um plano para mim, né? Eu tenho essa convicção. Tem para todos, na verdade, né? Mas enfim, então conheci minha esposa, né? Namorada na época. Ela não era católica, né? Ela veio de uma família espírita, kardecista, né? Mas ela também não era praticante, assim, era de BGE, que nem eu não era, eu cheguei até a me considerar ateu, mas um à toa, na verdade, né? Sim. Mas cheguei a ter, naquela fase, será que Deus existe? Me considerei ateu, né? Então, foi indo, conheci minha esposa, namoramos e tudo mais, e aí veio a primeira filha, né? A Alice, que ela tem 7 anos, em 2017. Então, ali foi, eu acredito que foi um chamado de Deus ali, né? Mas eu estava tão cego, então a gente marcou a cesárea, né? Tá, tudo certo, beleza, nasceu, beleza, tudo ok. Aí a enfermeira falou, pai, agora você vai para casa, né? Isso era meio-dia, assim, o parto, né? Você vai para casa e volta aqui no final da tarde, que a sua esposa já vai estar lá na sala de recuperação e tudo mais, aí beleza. Então eu fui para casa, dei uma descansada e voltei. Fui lá para a sala de recuperação, falei o nome da minha esposa lá, não tem ninguém aqui. Eu, então, mas ela deve estar lá na recuperação. Tudo bem. Então fui lá na recuperação lá e perguntei, minha esposa, assim, Elisier. Ela falou assim, a enfermeira falou, só um pouquinho, pai. Espera aqui. A Elia já... Espera aqui. Aí ela voltou com uma médica, com os papéis assim,
pai, assina aqui que a gente precisa de 2 bolsas de sangue para sua esposa, você tem que autorizar que a sua esposa está com hemorragia, né? Eu não entendendo nada, tá? Mas assina aqui, pai, que ela está tendo hemorragia e você precisa autorizar as 2 bolsas de sangue. Eu falei, tá, tudo bem, mas o que está acontecendo? Deixa eu lá ver ela, né? Que é um lugar que não tem acesso, né? Os pais ali. Eu assinei ali e fui lá ver ela. Ela estava branca, né, fraca assim. Aí cheguei lá, estava ela sentada, ela deitada na maca. A minha filha estava num outro lugar, assim, como eles chamam, é um bercinho que fica com uma luz quente ali, né? Sozinha lá, né? Eu olhei ela num lado, a mãe do outro, as enfermeiras para lá e para cá, né? Com outros partos acontecendo e tudo mais. E a minha esposa muito fraca, ela falou para mim, amor, tô fraca, né? Tô com muita dor. E branca, né? Assim, pálida, né? E aí as enfermeiras explicaram que o útero dela não estava voltando para o lugar. Assim, o útero tende a desinchar, né? Aos poucos. Né? Não tava desinchando e ela estava perdendo sangue. E a médica dela, que é a médica que fez todo o acompanhamento pré-natal, que a gente pagou, né? Estava voltando para... que só tinha plantonista ali, né? Eu estava voltando para ver o que ia fazer. E agora você vai lá e espera lá fora. E eu ateu, digamos assim, à toa, né? Sim. Fui lá para uma salinha lá fora. O que eu faço agora? O que eu fiz? Comecei a rezar. Né? Comecei a rezar. Falei, Deus, o que eu vou falar, né? Nunca conversei contigo, me te abandonei, mas me ajuda agora nesse momento. Enfim, fui, né? Pai Nosso, Ave Maria. Liguei para minha mãe, que é muito católica, minha irmã também, né? Ó, rezem, né? Expliquei a situação. E aí veio a médica dela, ó, a gente vai ter que voltar para a sala de cirurgia lá e tal. Reabrir né, o corte ali, veio. Enfim, então foi. Isso era no final da tarde. Lá pelas 10 da noite, assim, né, um pouco antes, pai, a gente fez, tá tudo certo e tal, acho que agora tá tudo bem. Aí, então eu quero ficar do lado dela lá. Aí me deram uma cadeira lá de madeira, sentei do lado dela e fiquei lá. Né? E depois deu tudo certo mesmo, graças a Deus, né, a minha filha estava tudo bem, né, ela nasceu perfeitinha ali, foi mais problema com a minha esposa mesmo, né. Então ela ficou muito fraca, então teve que ficar alguns dias a mais na maternidade, então eu tive que fazer todos os cuidados com a bebê, era eu que fazia, dar banho, trocar fralda, enfim. Só dava para ela, entregava para ela dar mamar e pegava de volta. Mas aquilo ali não me levou para Deus, né, não passou, obrigado a Deus. Tá bom, foi. Tamo junto e tchau. Não acordei, digamos assim, não caiu Sim. as escamas, né? E aí, continuei, foi vida que seguiu e tal. E aí, passei por um momento difícil na minha vida, assim, né, pessoal e tal, que me deixou num estado depressivo, assim, sabe? Não fiquei em depressão, mas fiquei num estado depressivo, assim, que perdi peso, desanimei de tudo, assim, sabe? Fiquei numa situação bem assim, não tinha fome, não tinha vontade de fazer mais nada. Fiquei bem assim, perdido, na verdade, assim, sabe? E aí foi onde aquela base que eu tive lá foi a única coisa que eu tinha para me apegar nessa situação difícil que eu passei. E então a primeira coisa que eu fiz foi começar a ouvir músicas católicas que eu lembrava, assim, procurava no YouTube lá e ficava ouvindo aquilo ali. Aquelas músicas mais dos anos 90 ali, né? Sim. Padre Marcelo para trás ali, aquela época foi onde que eu saí da igreja, então eu não conhecia mais nada, né? Então o que eu lembrava era ali o Padre Joãozinho, né? Padre Zezinho, enfim. E ali eu comecei a assistir a missa no YouTube, a ouvir, né? A missa da manhã, porque no YouTube lá, uma missa de manhã cedo que tinha lá, a missa ao vivo, comecei a ouvir. E comecei a relembrar, eu não lembrava, por exemplo,
a oração do creio, eu não lembrava mais direito, assim, como fazer. Aí eu vi que existia a liturgia diária, uma coisa que eu não sabia. Então eu comecei a ler a liturgia diária, né? Daí eu comecei a ler antes de assistir a missa. Depois na missa o padre explicava, né? Fazia a homilia. E aí comecei a ler, tinha coisas que eu não entendia, buscava. Aí foi onde eu encontrei o padre Paulo Ricardo, que ali foi um divisor de águas também, né? Para mim, o padre Paulo Ricardo e outros, assim. Mas ele foi realmente que me ajudou mais, né? Então, e aí me mudei para Pirabiraba. E aí aconteceu mais uma graça na minha vida também, que eu acho que foi Deus ali, que eu comecei uma vida de oração ali, né? Eu comecei, ainda não tinha não era uma oração assim, era uma coisa meio improvisadona, assim, fazia dirigindo, aquela coisa, ia conversando com Deus mesmo, né? Pedindo algumas coisas para Ele. Então chegou um momento que eu estava me mudando, eu queria me mudar e tal, eu estava procurando ainda, não precisava vender um apartamento, mas o apartamento ninguém não parecia interessado, né? Então eu falei, então eu vou alugar uma casa. Enquanto não vender um apartamento, vou alugar uma casa. Até porque eu queria uma casa com mais espaço para minha filha, brincar e tal. E ali achei uma casa lá no Iririú. A minha esposa olhou lá e tal, achei a casa. Daí ela levou a documentação toda. Era uma quinta-feira de manhã. Daí ela me ligou, tá tudo certo, só vim aqui assinar para alugar a casa, né? E ia ficar uma questão, financeiramente ia ficar meio apertado pra gente, né? Mas eu queria me mudar, queria uma casa maior, com mais espaço, né? E aí uma moça no Facebook lá, eu botei um anúncio no Facebook, uma moça mandou uma mensagem lá um dia, lá, mas ela não falou mais nada, assim. Naquele dia eu falei, vou falar com ela. Você não quer ir lá ver o apartamento? Então, depois do almoço eu passo lá. De manhã então eu deixei para assinar o documento do aluguel depois e fui lá. Ela olhou a casa, deu umas voltas, tá bom, quero a casa, vou te dar um sinal. Daí eu, vou dar um sinal? Já, né? E aí isso era uma quinta-feira, então ela deu o sinal, fechou um negócio, né? Fizemos um contratinho assim, para ver depois questões de pagamento. E aí eu pensei, então eu vou procurar alguma coisa, né? Vai que, né? Agora eu acho alguma coisa. E aqui em Pirabiraba um conhecido tem uma casa ali em Pirabiraba, assim, assado e tal. E eu vim, mas não estava muito assim interessado, assim, sabe? Vim porque, vou lá ver, né? Porque tem que ver. Aí eu coloquei a bicicletinha da minha filha no porta-mala e chegamos ali, esperamos o dono da casa chegar. E enquanto a gente esperava ele, eu tirei a bicicleta e ela ficou brincando ali. E ela se divertia um monte naquela rua ali. E aí eu comecei a olhar, realmente, um lugar aqui. E o dono veio e a gente olhou a casa, gostamos. Deus estava dentro do orçamento ali, né, enfim. E aí fechamos o negócio. E aí se mudamos. Então em 2021 a gente se mudou para cá. Mas ainda eu não ia na missa, não tinha um terço mesmo, nem sabia rezar o terço. Nem sabia os mistérios, nem sabia que tinha mistérios, né? Enfim. Pensa num cara assim que era cru mesmo, assim, né? Para ter uma ideia, eu não sabia que Jesus, da Santíssima Trindade, Jesus era Deus, não sabia. Para mim Jesus era filho de Deus. Eu era um herético. Eu era um herético, então uma heresia. Mas enfim, aí a gente se mudou. Nas minhas orações, eu comecei a colocar a minha esposa na oração, né? Ela não tinha religião, né? Aliás, ela era espírita, né? Mas não praticante. E rezar, pedir por ela, e um dia ela me mandou uma foto que ela estava com a minha filha andando de bicicleta na gruta aqui da Matriz. Nossa Senhora, ele mandou umas fotos com a minha filha ali e tal. Passou por acaso ali? Passou de bicicleta, tirou foto, tudo bem. E aí à noite ela veio falar comigo, eu vou começar o curso de catequese para adultos. Mas eu não pedi nada para Deus assim, para ela se converter. Eu só rezei por ela, Senhor, né?
cuidar da minha esposa, né? Enfim, essas coisas, né, que a gente pede. E Deus, a graça tocou ela e ela veio falar isso para mim. Então, daquilo ali, graça. daí eu falei assim, então vamos na missa. Vamos começar na missa. Então a primeira missa foi em 2021, acho que foi dia 6 ou 16 de junho. Na verdade não foi uma missa, foi uma celebração com o diácono Wilson ali. E era bem na semana do Sagrado Coração de Jesus ali. Então ia ter as missas, e a minha esposa falou, vai ter missa, vamos na missa de novo? Aí eu falei, já foi esse domingo? Precisa... Né? Não entendia, né, que era uma missa. Tanto que eu comunguei aquela vez, eu não poderia ter comungado. E a missa Então nessa parte justamente nós vamos entrar na tua caminhada com a tua família na igreja, né? Exato.